O Flamengo, aparentemente, está prestes a abalar o mercado da bola com uma contratação que, se confirmada, vai colocar todo o Brasil em polvorosa. A chegada de Tati Castellanos, atacante argentino da Lazio, promete não apenas reforçar o setor ofensivo do clube, mas transformar a maneira como a equipe será vista dentro e fora do país. Fontes não oficiais, mas bastante confiáveis, indicam que o jogador estaria em negociações avançadas e que sua contratação seria vista como estratégica para o ano de 2026, quando o Flamengo pretende reforçar sua força ofensiva de maneira definitiva. Castellanos, que vem se destacando na Europa pelo faro de gol e pela capacidade de se movimentar em espaços curtos, surge como o novo 9 que a nação tanto aguardava, trazendo expectativas altas de torcedores, analistas e ex-jogadores que acompanham o mercado. A imprensa argentina já começa a repercutir a possibilidade e, embora nada esteja oficialmente selado, há quem garanta que os primeiros passos para o acerto já foram dados e que a negociação envolve detalhes estratégicos que poderiam transformar a temporada do Flamengo em um espetáculo de gols e emoções que poucos imaginariam. O que chama a atenção nessa possível contratação é o perfil do jogador. Tati Castellanos não é apenas um centroavante comum. Ele combina velocidade, inteligência tática e um senso de posicionamento que o torna letal dentro da área. Observadores europeus e sul-americanos apontam que ele tem a capacidade de atuar não apenas como referência no ataque, mas também de flutuar pelos flancos, criando oportunidades e abrindo espaços para companheiros. Esse tipo de versatilidade é exatamente o que o Flamengo busca para 2026. Quando pretende montar um time capaz de competir em múltiplas frentes, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores. Além disso, sua experiência na Lazio o colocou em contato com um futebol de alto nível, que exige não apenas habilidade individual, mas inteligência coletiva, leitura de jogo e capacidade de lidar com pressão. Algo que, segundo insiders, seria um diferencial enorme em sua adaptação ao futebol brasileiro. Torcedores já imaginam o impacto que Tati teria jogando com os principais nomes do Flamengo, e há rumores de que o atacante argentino teria inclusive conversas informais com alguns atletas do clube, o que indicaria uma aproximação rápida e natural dentro do elenco. Outro ponto que não pode passar despercebido é o efeito psicológico que a contratação de Castellanos teria sobre rivais e adversários. A notícia, ainda não oficial, de que o Flamengo estaria de olho em um jogador com essas credenciais já provoca reações em clubes de todo o país, que enxergam no argentino uma ameaça real à estabilidade de suas defesas. Analistas esportivos especulam que, caso a negociação se concretize, teremos um Flamengo mais agressivo, capaz de pressionar adversários de forma constante, e que sua presença em campo obrigaria rivais a revisar estratégias e posicionamentos defensivos. Por outro lado, há quem questione se Castellanos se adaptará rapidamente ao estilo de jogo brasileiro, que exige intensidade, improviso e uma capacidade de decisão imediata, elementos que podem representar desafios para qualquer atleta vindo da Europa. Mesmo assim, o clima que se forma na nação é de entusiasmo absoluto, com torcedores criando memes, vídeos e discussões intermináveis sobre como ele poderia se tornar a estrela do ataque e até quem seria seu parceiro ideal na dupla ofensiva, mostrando que o impacto do rumor vai muito além do campo, atingindo também a imaginação e a paixão do público.
Enquanto isso, a diretoria do Flamengo mantém silêncio estratégico, o que alimenta ainda mais os rumores e especulações sobre Tati Castellanos. Esse silêncio, segundo especialistas em mercado de transferências, é comum em negociações de alto nível, onde qualquer vazamento poderia encarecer ou desestabilizar a negociação. É notável como cada pista, cada foto ou comentário de agentes e intermediários é rapidamente dissecada por jornalistas e torcedores, transformando pequenas informações em grandes histórias. Há relatos de que reuniões já ocorreram, que representantes do jogador e do clube discutiram salários, cláusulas e bônus, e que ambas as partes estariam otimistas quanto à possibilidade de fechamento do acordo. Além disso, algumas fontes indicam que o Flamengo está disposto a fazer um esforço financeiro significativo para trazer Castellanos, mostrando que o clube tem ambições concretas e está disposto a investir pesado em sua equipe. Um indicativo de que 2026 pode ser um ano marcante na trajetória recente da agremiação carioca. O mercado brasileiro, como sempre, reage de forma imediata a rumores desse porte. O nome de Castellanos circula em redes sociais, grupos de torcedores e até programas de televisão, gerando debates acalorados sobre sua qualidade, potencial de adaptação e comparação com ídolos históricos do Flamengo. Alguns especialistas sugerem que o argentino poderia ser o reforço que faltava para transformar o setor ofensivo, enquanto outros alertam sobre os riscos de se investir alto em um jogador que ainda não provou seu valor no contexto brasileiro. No entanto, a emoção e o entusiasmo da nação parecem superar qualquer análise fria, e a expectativa de vê-lo vestindo o manto sagrado já movimenta o imaginário popular, gerando uma mistura de ansiedade, esperança e frisson, que é típica de contratações que têm o poder de mudar a narrativa de uma temporada inteira. Esse clima de expectativa se espalha rapidamente, criando uma aura de urgência e de atenção máxima sobre cada notícia relacionada ao jogador, e fazendo com que até pequenos detalhes, como seu estilo de comemoração ou suas preferências pessoais, ganhem destaque na discussão pública. Por fim, resta à torcida aguardar os desdobramentos. Mas a sensação é de que o Flamengo pode estar prestes a anunciar um dos golpes mais impactantes do mercado nacional e internacional nos últimos anos. A possibilidade de Tati Castellanos se juntar ao clube não é apenas uma contratação. É a construção de um novo capítulo na história do time que pretende, com essa aposta, consolidar-se como potência absoluta no futebol brasileiro e sul-americano. Entre especulações de valores de contrato, impacto imediato e integração ao elenco, o assunto domina o imaginário dos torcedores, que já começam a projetar como seria o ataque, os gols decisivos e as jogadas que marcarão o ano de 2026. É, sem dúvida, uma narrativa que mistura emoção, estratégia e futebol de alto nível, deixando todos atentos e ansiosos por qualquer confirmação oficial, enquanto o rumor segue crescendo, alimentando discussões, expectativas e debates intermináveis que fazem a paixão do futebol brasileiro ser única e contagiante. Com a possível chegada de Tati Castellanos ao Flamengo, as discussões sobre o impacto tático começam a ganhar corpo entre especialistas, ex-jogadores e comentaristas que acompanham o futebol sul-americano de perto. O argentino, conhecido por sua mobilidade e faro de gol, poderia transformar completamente o sistema ofensivo da equipe, abrindo espaço para variações estratégicas que até agora eram apenas sonhadas pela comissão técnica.
Fontes indicam que o Flamengo pretende explorar não apenas o poder de finalização de Castellanos, mas também sua capacidade de atuar de forma inteligente nos espaços, criando linhas de passe e abrindo defesas adversárias. A combinação do argentino com os jogadores que já se destacam no elenco poderia resultar em uma dinâmica ofensiva inédita, com trocas de posição rápidas, infiltrações precisas e ataques coordenados que pegariam os adversários desprevenidos. Além disso, há rumores de que a comissão técnica já traçou planos específicos para integrar Castellanos desde os primeiros treinos, aproveitando suas características únicas e potencializando o desempenho coletivo do time, o que poderia levar a uma nova era de domínio no futebol brasileiro, elevando a expectativa de títulos e reforçando a imagem do Flamengo como referência tática na América do Sul. O efeito psicológico da contratação sobre a nação é outro ponto que não pode ser subestimado. Torcedores já projetam campanhas, vídeos e conteúdos digitais imaginando o impacto do argentino em clássicos, decisões de campeonato e partidas internacionais. A especulação se espalha rapidamente e a repercussão não se limita ao Brasil. Clubes rivais na Libertadores e até analistas europeus começam a avaliar como o Flamengo poderia se tornar mais perigoso com Castellanos à frente. Há quem aposte que sua presença em campo poderia alterar o equilíbrio psicológico de partidas decisivas, obrigando adversários a reajustar formações e estratégias. Alguns insiders sugerem que o clube carioca vê na contratação uma oportunidade não apenas de reforço técnico, mas de afirmação simbólica, mostrando ao continente que está pronto para investir e disputar títulos com força total. Enquanto isso, debates acalorados nas redes sociais questionam quem seria seu parceiro ideal no ataque e como o argentino se encaixaria no estilo de jogo do Flamengo, reforçando a sensação de que a expectativa ultrapassa os limites do campo e se torna quase um fenômeno cultural entre a torcida apaixonada. Outro fator que merece atenção é a adaptação do jogador ao estilo de jogo brasileiro. Castellanos, vindo da Lazio, traz consigo experiências de um futebol europeu mais organizado e de alta intensidade, mas precisará se ajustar à velocidade, à improvisação e à imprevisibilidade típicas do futebol nacional. Especialistas destacam que essa transição é sempre um desafio, mesmo para jogadores talentosos, e que o sucesso dependerá tanto da paciência da comissão técnica quanto da capacidade do atleta de se integrar rapidamente ao elenco. Rumores indicam que o Flamengo já prepara um cronograma de treinos individualizados, visando acelerar essa adaptação e garantir que Castellanos entre em forma física e mental para os confrontos mais exigentes. Além disso, há especulações sobre a influência de veteranos do elenco, que poderiam atuar como mentores e acelerar o processo de integração, tornando o argentino não apenas uma peça ofensiva, mas também um protagonista no desenvolvimento coletivo da equipe, capaz de influenciar jogadas decisivas e fortalecer a química entre os titulares de forma imediata. Internacionalmente, a chegada de Castellanos poderia aumentar a visibilidade do Flamengo e do futebol brasileiro, atraindo a atenção de veículos de mídia e de torcedores de outros continentes. Analistas europeus já começaram a traçar comparações entre o atacante argentino e outros jogadores que passaram pelo Brasil, especulando sobre seu potencial de sucesso em torneios continentais e até sobre a possibilidade de transferências futuras, caso se destaque rapidamente.
Essa projeção aumenta a pressão e, ao mesmo tempo, potencializa a motivação do atleta, que terá de provar que merece o investimento e a confiança depositada pelo clube carioca. Alguns rumores sugerem que o clube pretende usar castelhanos como peça-chave em campanhas publicitárias e de marketing internacional, reforçando a marca do Flamengo e consolidando sua imagem como clube que mistura tradição, ambição e ousadia, provocando uma onda de entusiasmo que atravessa fronteiras e gera debates sobre o impacto que um jogador de seu calibre poderia ter na estratégia global da equipe e na percepção do futebol brasileiro no exterior. O ambiente interno do Flamengo também seria diretamente impactado com a chegada do argentino. A competição por posição poderia se intensificar, elevando o nível de desempenho de todos os atacantes do elenco, ao mesmo tempo em que surge a necessidade de ajustes táticos que permitam a melhor utilização de castelhanos, sem comprometer a harmonia da equipe. Rumores indicam que treinadores e auxiliares estudam combinações de ataque, posicionamento e movimentações específicas para tirar o máximo proveito de sua chegada, enquanto a diretoria acompanha atentamente cada passo para garantir que a integração seja rápida e eficiente. Alguns insiders mencionam que há até a possibilidade de ajustes nos esquemas de jogo durante partidas, oferecendo maior flexibilidade ofensiva, explorando diferentes formações e estratégias de pressão, criando um Flamengo imprevisível e perigoso, capaz de surpreender rivais nacionais e internacionais, transformando o que inicialmente era apenas um rumor em uma potencial revolução tática que poderia marcar o futebol brasileiro nos próximos anos. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Por fim, a especulação sobre Tati Castellanos no Flamengo continua a gerar debates intermináveis entre torcedores, jornalistas e analistas, e a ansiedade cresce à medida que novas pistas surgem. A expectativa não é apenas pelo jogador em si, mas pelo impacto que ele poderia ter em jogos decisivos, na química do elenco e na força simbólica do clube dentro do continente. O rumor envolve múltiplas camadas, desde o valor do contrato, passando pelo desempenho esperado, até a repercussão internacional e o potencial de marketing. Enquanto não há confirmação oficial, cada notícia, foto ou comentário de bastidores é amplamente compartilhado e interpretado, alimentando discussões sobre como Castellanos poderia se tornar o protagonista do Flamengo em 2026. Seja pelas redes sociais, pelos torcedores nos estádios ou pelo impacto direto no campo, mostrando que, no futebol brasileiro, um rumor desse porte pode se tornar rapidamente um fenômeno capaz de dominar a atenção e a imaginação de milhões de pessoas, deixando todos em suspense absoluto e ansiosos pela próxima confirmação. Além do impacto tático e da expectativa da torcida, existe toda uma dimensão emocional que envolve a chegada de Tati Castellanos ao Flamengo. A nação, famosa por sua paixão intensa e por reagir rapidamente a rumores, já se mobiliza nas redes sociais com discussões, memes, simulações de escalações e até comparações com ídolos históricos do clube. Fontes indicam que a torcida acredita que o argentino poderia se tornar um símbolo de renovação, trazendo não apenas gols, mas carisma, presença diária e protagonismo em momentos decisivos. Há quem diga que sua chegada poderia redefinir a mentalidade do elenco, incentivando uma postura mais agressiva e confiante, essencial para conquistas em múltiplas frentes.
Esse tipo de expectativa cria uma pressão positiva, que pode motivar o jogador a atingir níveis mais altos de desempenho desde os primeiros treinos e, ao mesmo tempo, influencia o mercado, despertando a atenção de patrocinadores e da mídia internacional, que enxergam na movimentação do Flamengo uma demonstração clara de ambição e ousadia, reforçando a imagem do clube como referência de modernidade, competitividade e paixão, capaz de unir talento europeu e fervor latino-americano em uma combinação que promete elevar o patamar do futebol brasileiro a níveis ainda mais impressionantes e instigantes. Outro aspecto que não pode ser ignorado é a possibilidade de Castellanos se tornar uma peça decisiva em partidas internacionais, especialmente na Libertadores, onde o Flamengo busca consolidar-se como potência continental. Rumores sugerem que a comissão técnica já considera seu perfil como ideal para enfrentar defesas mais fechadas e esquemas táticos agressivos de adversários sul-americanos, explorando sua movimentação, inteligência para infiltrações e faro de gol. A expectativa é de que ele possa criar situações de desequilíbrio, tanto individualmente quanto em duplas ou trios ofensivos, permitindo ao Flamengo ampliar sua capacidade de finalização e aumentar a pressão sobre rivais em momentos críticos. Além disso, analistas esportivos apontam que a experiência europeia de Castellanos poderia trazer maturidade estratégica para o time, ajudando a equipe a lidar com jogos de alta pressão, decisões de arbitragem controversas e momentos de tensão extrema em competições eliminatórias. A repercussão de sua possível chegada, portanto, vai muito além do mercado local. Envolve projeção internacional, prestígio do clube e uma expectativa quase mítica de transformar o Flamengo em um adversário quase intransponível, capaz de surpreender até os mais experientes rivais continentais com criatividade, intensidade e poder ofensivo renovado. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!